Nós vamos conversar agora com o Diogo Schelp, que está acompanhando também a CPI da Covid, onde fala hoje o deputado Osmar Terra, muito próximo do presidente Bolsonaro. Nós vimos o senador Marcos Rogério mostrando um vídeo do Dr. Drauzio Varella de antes de ter sido declarada a pandemia, quando todo mundo imaginava que seria mais uma daquelas doenças que surgem na Ásia, né? A gente acompanhou todo esse processo, mas Diogo Schelp, é o jogo político da CPI dos dois lados, mantendo a mesma posição, não é? Boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Essa estratégia de mostrar vídeos, né, para dar um calor maior para a discussão, tem sido usado tanto por senadores de oposição quanto governistas. Nesse caso, de fato, o vídeo de Drauzio Varella, quando se assiste hoje, parece totalmente equivocado, mas é preciso lembrar que em janeiro do ano passado, ainda havia até a discussão se o vírus era transmitido de pessoa para pessoa. A China, por exemplo, demorou mais do que isso para reconhecer que havia essa possibilidade, né? Então, o próprio Drauzio Varella, como disse a senadora Elisiane Gama, depois voltou atrás, se retratou por esse vídeo, assumiu o erro, né? Coisa que o Osmar Terra, que está depondo aí na CPI, não fez até hoje. Inclusive, o doutor Drauzio teve que se retratar recentemente porque usaram novamente nas redes sociais esse vídeo, não sei que tema que ele tinha abordado em alguma entrevista que ele deu, e voltaram a esse assunto. E eu lembro bem, Diogo, naquela época a gente conversava com os infectologistas, quando os Estados Unidos começaram a tomar um pouco mais de cuidado com um vírus que tinha surgido na China, como vários outros que aconteceram em outras ocasiões, não é? E eu lembro que os infectologistas aqui no Brasil, eu lembro bem, a primeira entrevista que eu fiz sobre o tema, a gente ficou falando antes de febre amarela, falando do sarampo, que tinha um risco maior. Depois a gente falou, olha, e aí essa febre que está surgindo lá na China, que os Estados Unidos estão observando mais quem vem da China nos aeroportos para detectar se está com febre, se tem alguma coisa. Não se tinha a menor ideia do alcance que isso poderia ter, não é? Exatamente, né? A gente precisa lembrar que, inclusive, atribui-se a demora da China em reconhecer que havia um surto e também em reconhecer e admitir que o vírus transmitia de pessoas para pessoas, né, que era transmissível entre humanos, atribui-se a isso o fato de que os países acabaram demorando para adotar medidas sanitárias que poderiam ter impedido que o vírus se espalhasse. Algumas nações, alguns territórios adotaram medidas antes mesmo da OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconhecer, com base em informações da China, que a situação era grave, conseguiram controlar melhor. É o próprio caso da Coreia do Sul, que o deputado Osmar Terra tem citado como um grande exemplo, foi um dos países que, muito rapidamente, antes de uma declaração da OMS, tomou medidas de fechamento de fronteiras, entre outras, para conter o coronavírus, e por isso foram bem-sucedidas. E se questiona muito também, a gente saindo um pouquinho da conversa de hoje na CPI, por exemplo, quando o OMS não recomendava o uso de máscaras. Eles achavam que as máscaras caseiras, por exemplo, não tinham eficácia e havia o receio de que a área médica ficasse sem máscaras suficientes se todo mundo resolvesse utilizar. Então, eles começaram a falar em distanciamento, então foram com muita cautela. Talvez o OMS tenha demorado para declarar, porque era uma pandemia de fato, porque isso permite outras atitudes nos vários países, não é? Eu lembro que na época o ministro Mandetta questionou muito isso, não é? Por que não se declarava uma pandemia, porque aí a autonomia dos países é diferente, por exemplo, para você fechar fronteiras, é um outro procedimento, né? Então eles foram ajustando conforme foram percebendo que a situação era complicada. Agora o que se questiona hoje, por exemplo, é que Osmar Terra mantém a insistência em determinados procedimentos, mesmo com todo o avanço que a ciência teve e ajustes que teve que fazer em função da própria realidade. Né? Sim, no depoimento dele, ele contradiz coisas que ele disse no próprio depoimento, né? Ele começou o depoimento dizendo, negando que tivesse defendido a imunidade de rebanho natural, né? Ou seja, que a pandemia só terminaria quando as pessoas se contaminassem, um certo número de pessoas se contaminasse e adquirissem a imunização coletiva. Ele negou que tivesse defendido isso, apesar dos vídeos que foram mostrados, né? E não vídeos só do início da pandemia, vídeos até recentes. E depois, ao ser questionado mais profundamente sobre qual o embasamento científico que ele teria para defender a imunidade de rebanho, ele acaba defendendo a imunidade de rebanho, né? Então acaba elencando ali os argumentos dele para defender. Então ele acaba expondo, como bem observou o senador Tasso Gereissati, ele acaba expondo que a maneira dele
pensar a pandemia, pensar a vacina, pensar a imunidade de rebanho, pensar medicamentos sem comprovação científica, é praticamente a mesma maneira que o presidente pensa a pandemia, ou melhor, como o presidente se refere à pandemia, o que o presidente diz a respeito da pandemia. E é uma coisa que está na origem da ideia de se ter uma CPI, é o procedimento do presidente do governo brasileiro, que foi contra o procedimento geral que passou a ser adotado em todo o mundo a partir de determinado momento, com todo o avanço que houve da ciência e até a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então se percebeu que o isolamento ajudava, que o lockdown ajudava, que o uso de máscara era importante, que você ter vacinas, apostar nas vacinas era importante. Inclusive, eu acho que o Omar Aziz que citou que se sabia que todos os laboratórios teriam o máximo de empenho possível em desenvolver as vacinas, até por uma questão de resultado financeiro, que seria uma demanda global, então haveria uma corrida dos laboratórios e muito dinheiro injetado, né, pelos governos. Inclusive Trump investiu muito na pesquisa, ele comprou as vacinas antes de ter comprovação dos resultados, porque quis sair na frente para ter a garantia da vacinação, que lá está dando muito resultado, né? É verdade, Denise. Eu também, como você, entrevistei muitos infectologistas já no começo da pandemia, e uma das pessoas que eu entrevistei foi um virologista americano, que fez, inclusive, ele era um dos personagens principais ali de um documentário que tem na Netflix, chama Pandemia, que foi feito antes da pandemia, né, mas ele fala justamente sobre a perspectiva de haver um grande surto global, como dessas proporções, e ele é um homem que estuda isso, e ele dizia, ainda no comecinho, olha, na melhor das hipóteses, com todo o investimento que se tem em vacina, em 1 ano e meio se conseguirá ter uma vacina com todas as tecnologias que existem hoje, inclusive as novas tecnologias. Isso seria o equivalente a dizer que só agora, em junho ou julho de 2021, o mundo estaria recebendo as vacinas. O que se viu foi algo espantoso. Graças a esse investimento muito grande, já em meados do ano passado, a gente tem, como a CPI já revelou, ofertas aí da Pfizer para o governo federal, né, outros acordos sendo feitos com o Instituto Butantan e Fiocruz para a produção de vacina no Brasil. E havia uma convicção, no entanto, por parte do governo de que isso não seria necessário, de que a vacinação não seria o que acabaria com a pandemia, como o Osmar Terra, inclusive, agora disse, né, na CPI. Né, ele, de fato, ele minimiza a importância da vacina, mesmo dizendo que se considera muito importante, ele deixou claro ali que ele considera que a imunização natural é mais eficaz, é mais efetiva do que a da vacina, o que é contrário ao que a maioria dos médicos dizem. Agora, Diogo, acompanhando essas discussões todas, a gente vê que não há um ponto de entendimento, né, entre oposição e governistas. E aí deve, nesse sentido, até o final, a não ser que se descubra alguma coisa efetivamente séria, eu acho que envolvendo recursos, aquisição de vacinas. Agora se fala, por exemplo, que o Brasil teria pago muito mais pela Covaxin, não é, que poderia haver superfaturamento, então pode haver implicações, tem quebra de sigilo e tudo mais. Mas seguindo nessa toada aí dos depoimentos, é muito difícil que haja um entendimento. Aí a gente sabe mais ou menos qual que é a posição do relator em relação a isso. Ele encaminha a PGR segura, você acha que pode ter algum outro desdobramento? Qual a tua expectativa? É muito difícil mesmo, né, Denise? Do ponto de vista prático, ter um efeito digamos, penal, né, que alguém seja incriminado, de fato processado por responsabilidade, por omissões na gestão da pandemia, é difícil, de fato, muito, muito difícil, né? Mas, inclusive nessa questão de provar que havia um gabinete paralelo, porque o que a gente vê é que o presidente ouvia, né, foi influenciado pelo Osmar Terra, com certeza, isso ficou claro, foi influenciado por outros médicos, pessoas que basicamente diziam o que ele queria ouvir a esse respeito, mas muito difícil provar que havia um grupo organizado que representasse algo como um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde. Mas nessa questão do dinheiro, na questão da contratação de vacinas e na contratação ou na busca por insumos para produção
de hidroxicloroquina e outros medicamentos, né, com possível favorecimento até de alguns laboratórios, essa questão pode pegar. Dependendo do que venha a surgir de evidências, inclusive no depoimento do representante da Precisa Medicamentos, que fez a intermediação da compra da Covaxin, pode sim aparecer algo que tem a cara de corrupção, né? Porque uma das críticas que os senadores governistas fazem é que todas as CPIs investigam corrupção e essa não. No entanto, essa história da compra da Covaxin tem cheiro e cara de corrupção. É claro que é preciso ver se é isso mesmo. Exatamente. As informações seria que o governo teria pago pela vacina um preço 1000% mais alto, né? Vai ter toda a apuração em torno disso. E não é que a gente seja contra a investigação de governadores, mas isso já está a cargo da Polícia Federal e das próprias assembleias dos estados que têm de cuidar disso. Nós já tivemos um processo, inclusive, contra a Witzel, operações contra o governo do Amazonas, operações contra outros governos, prefeitos, muita coisa sendo investigada e tem de ser investigada mesmo, que é dos piores crimes você desviar dinheiro da saúde ou superfaturar em meio a uma pandemia que tem matado tantos brasileiros, né? Agora, o foco da CPI é outro, né? É uma indecência, obviamente, desviar recursos da saúde em qualquer situação. Numa situação atual como a pandemia, ainda mais. Hoje mesmo teve, né, uma Operação Transparência da Polícia Federal em Sergipe, identificando ali possíveis desvios de recursos que deveriam ter sido destinados à saúde, né, questão de superfaturamento, contratações irregulares e assim por diante. Agora, seria um trabalho hercúleo para a CPI fazer a investigação de todos os recursos que foram enviados para estados e municípios. É evidente que a Polícia Federal, o Ministério Público, tem mais condições de fazer isso em cada estado, em cada município, e com a decisão do STF de não permitir que os governadores sejam convocados, esse aspecto da CPI fica, obviamente, esvaziado. É isso, Diogo. Vamos continuar acompanhando. Nós seguimos agora ainda com o depoimento de Osmar Terra. Eu agradeço muito sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde.